Richarlison ganhou praticamente tudo vestindo a camisa do São Paulo, mas a história poderia ter sido diferente. Após se destacar pelo Santo André, o jogador foi procurado pelo Palmeiras e quase assinou com o clube. Marcamos um dia para fazer uma reunião com São Paulo e Palmeiras. Com o Palmeiras era de manhã e com São Paulo à tarde. De manhã, o Palmeiras não fez reunião, fizeram exames médicos como se eu fosse um cara praticamente contratado pelo Palmeiras. Eu, inocente, sem saber, fiz. Só que no meio do dia tinha reunião com o pessoal do São Paulo. Eu fiz os exames e voltei à tarde e me reuni com o São Paulo. Na reunião, o pessoal do São Paulo e o debate pronto, já fechei. O que eu acho é que o pessoal do Palmeiras ficou chateado por eu ter feito exame médico e inventaram que eu tinha assinado um pré-contrato com eles, um papel que até hoje ninguém mostrou, para ver como é mentira, porque se fosse verdade eles teriam mostrado o documento, mas como eu não tinha fechado com eles, mas sim com o São Paulo, eles tentaram usar a má fé para me prejudicar, disse Richarlison. Richarlison ainda opinou sobre o atual São Paulo comandado pelo técnico Diniz e realmente fiquei preocupado no início, não com o Diniz porque eu acompanho ele nos outros clubes, principalmente no Fluminense, e realmente era um futebol diferente. Não sabia se ele conseguiria implantar aquilo que ele tem como trabalho no São Paulo. Se ele tivesse vindo um pouco antes, não teria dado certo. Quando contratou jogadores com experiências positivas e vitoriosas fora do país, acho que ajudou muito o trabalho do Diniz a dar certo. Hoje sou fã do trabalho do Diniz no São Paulo. Finalizou. Pelo São Paulo, Richarlison ganhou 3 Brasileirões e um Mundial de Clubes em 254 jogos. Xerife, muito querido pela torcida, o zagueiro Bruno Alves concedeu entrevista para a ESPN e comentou sobre a pausa no futebol durante essa pandemia. Para ele, 15 dias de treino não são o suficiente para voltar ao ritmo. Na minha opinião, 15 dias não é o adequado, pois quando você sai de férias no fim do ano, você tem 30 dias para voltar aos treinos, você tem um planejamento. Você fica 10 dias sem fazer nada e vai voltando aos poucos. Agora já são quase 2 meses, podendo se estender um pouco mais. Então acredito que 15 dias não é o suficiente, mas o atleta está sempre se adaptando. Então quando voltar, a gente sabe que temos que se adaptar ao ritmo o mais rápido possível. A última partida do São Paulo foi contra o Santos no clássico em jogo válido pelo Paulistão. Na ocasião, o tricolor venceu o time da Baixada por 2-1, com 2 gols de Pablo. A pandemia causada pelo coronavírus parou o bom momento do time de Diniz. O São Paulo completa nesta quarta-feira 60 dias sem entrar em campo devido à pandemia do coronavírus. O período de inatividade é um recorde do clube nesse século. A última vez que o São Paulo ficou tanto tempo sem jogos foi entre a temporada 2002 e 2003. Na ocasião, o São Paulo ficou 59 dias parado após uma eliminação nas oitavas de final do Brasileirão de 2002. O início mais tarde das competições em 2003. O levantamento realizado pelo historiador são paulino Alexandre mostra que, no entanto, que o São Paulo está longe de atingir o recorde histórico de inatividade que foi alcançado em 1935 e 36, quando o clube se fundou com o Clube Regatas Tietê e foi refundado posteriormente como São Paulo Futebol Clube. O São Paulo ainda não tem uma data definida para voltar aos treinamentos no CT Barra Funda. Após as férias de 30 dias, os jogadores voltaram às atividades em casa sob a supervisão da comissão técnica do clube. Sobre o retorno dos jogos, o posicionamento do São Paulo é seguir as recomendações das autoridades de saúde do governo do estado.